Sabe? Aprenda a viver um pouco sozinho. Viver sozinho às vezes é muito especial, sabia? Porque você começa a ser mais maduro. E eu vejo hoje as pessoas têm muita dificuldade de ficar sozinho. As pessoas não gostam de ficar sozinho, as pessoas não gostam de ser sozinhas. Porque a gente é acostumado, nós seres humanos somos seres para viver socialmente. Mas será que é bom viver com pessoas, sabe, o tempo todo? E eu falo isso principalmente para os homens. Nós homens, a gente tem uma necessidade de passar um tempo só. E quanto mais cedo você entender que viver uma vida às vezes só é muito ótimo para você, você vai poupar muita coisa na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Eu amadureci muito depois que eu comecei a passar tempos e fazer coisas sozinho. E hábitos simples. Por exemplo, muitas pessoas elas deixam de caminhar porque não tem ninguém para fazer caminhada com ela. Muitas pessoas deixam de ir para o cinema porque não tem ninguém para ir com ela. Muitas pessoas deixam de fazer, uma academia porque não tem ninguém para ir com ela. Só que a pergunta que eu fico para você é: quando você morrer, alguém vai contigo? Quando você estiver no caixão, alguém vai estar com você? Pelo que eu saiba, o caixão ele só tem espaço para uma pessoa. Então, aprenda a viver sozinho, cara. Não que você tem que ser sozinho, mas aprenda a se acostumar sozinho. Se você não tem ninguém para ir para a academia, vá sozinho. Se você não tem ninguém para ir para o cinema, vá sozinho. Se você não tem ninguém, fique sozinho. Porque isso vai organizar os teus pensamentos. Sozinho, na sua solitude, não solidão, porque solidão é diferente de solitude. Solidão é um estado mental que a pessoa se sente só, mas solitude é momentos sozinhos. Então, aproveite a sua solitude para se organizar mentalmente. O homem ele precisa se organizar mentalmente. E o homem mentalmente organizado, ele faz bem para todo mundo. Mas o homem mal organizado, mentalmente, ele faz o mal para todo mundo. Ele é perverso. Então, aprenda a viver um pouco só. Aprenda a não depender de ninguém para fazer suas coisas, porque isso vai te trazer um amadurecimento muito grande. E você vai perceber o quão homem você vai se tornar. O tanto de responsabilidade que você vai conseguir gerir dentro de você. E quando você entende que você pode passar e quando você se acostuma a passar tempo sozinho, você vai entender realmente quem você é. Porque quando você está com pessoas, às vezes você tem que mostrar quem você não é. Muitas pessoas ela mostra quem ela não é. Entende? Muitas pessoas mostram quem ela não é. Quantas pessoas que vão pra balada e é o popstar da balada, mas quando chega em casa ela mostra realmente quem ela é. Quantas pessoas fingem ser santas, mas quando chega em casa só ela sabe os erros dela. Então é na hora que você está só que você entende quem você é, o que você tem feito e o que você tem vivido. É quando você está só, não é quando você está com alguém. Então, quando você estiver sozinho, aproveite o tempo para refletir, para entender quem é você, qual é a tua identidade. E eu te digo, o homem que ele entende a identidade dele, o valor dele, ele não corre atrás de nada. As bênçãos vêm até ele. Ele simplesmente arregaça as mangas, faz o que tem que ser feito e as bênçãos vêm. Mas o homem que não sabe a própria identidade, ele vive à procura de rótulos. E rótulos de pessoas, de parentes, de amigos, de família, de pai, de mãe, de amigos e etc. Então,
Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida, foi ficar um pouco só, sabe? E você se organiza mais, sua mente fica mais limpa, você começa a se conhecer mais, você começa a ver quem é você de verdade, você começa a saber o que você gosta, o que você não gosta. Mas não ache chato. Poxa, vá num cinema só, vá numa cafeteria e fique lá sentado, sozinho, só observando as pessoas. Isso vai te acostumar a você entender que a vida, em muitos momentos, vai ser sozinha. E tem muitas pessoas que têm pavor de ficar só. Tem pessoas que têm pavor de ficar só. Elas odeiam ficar só. Mas por quê? Porque elas não estão bem dentro de si. Porque toda pessoa que é bem dentro de si, toda pessoa que está bem resolvida, ela ama ficar sozinha. Porque a melhor companhia que a gente pode ter, depois de Deus, é nós mesmos. Não é ninguém. Não é namorado, não é esposa, não é mãe, não é pai, não. Primeiro Deus e depois nós. Então, entenda. Viva um pouco só. Tenha momentos sozinho. Crie hábitos sozinhos. Porque você vai conseguir se organizar. Você vai conseguir ter uma mente muito diferente. Então você vai ver quem é você de verdade. Porque talvez você, quando está perto das pessoas, você tem que fingir algo. Mas quando você está sozinho, você sabe realmente quem você é. Então, não ache chato, não ache ruim ficar um pouco sozinho. Às vezes, quando a gente está sozinho, é onde a gente sabe o que nós devemos fazer. E a solitude, às vezes, ela deixa reflexões para a gente fazer. E quanto mais reflexões a gente faz, mais inteligente a gente fica. Mais decisões assertivas a gente fica. Por exemplo, eu tive que passar um tempo sozinho para entender uma coisa. Eu estava sendo uma pessoa muito irracional. Eu estava agindo muito pela emoção. Então eu tive que passar um tempo sozinho para enxergar o que eu estava fazendo. Por que as minhas atitudes estavam dando errado. Então eu tive que passar um tempo sozinho. Mas tudo isso foi sozinho. Não foi com pessoas do meu lado, foi sozinho. Eu, Deus e a caneta e o papel. Então, eu não acho sozinho, eu não acho ficar sozinho ruim, como muitas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de amigo, sabe? Amigo, tem que ter um amigo para estar perto, tem que ter um amigo para estar junto. Não, eu não preciso disso. Porque eu entendi que a melhor companhia que eu tenho que ter é comigo mesmo. As melhores conversas têm que ser dentro de mim. E você saber que a gente conversa, sabe, tem uma pessoa que a gente conversa muito, 24 horas por dia. Sabe quem é? É com você mesmo. Você conversa com você todos os dias. E sabe como é que você conversa isso? Os teus pensamentos. A tua mente conversa com você todos os dias. Mas o silêncio é muito importante para você se entender. Mas se tua mente está toda hora com barulho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir dar um passo. Então, aproveite os momentos sozinhos. Aproveite o silêncio. Se puder, faça um jejum de dopamina. Fique um pouco sem música, fique um pouco sem celular, 40, 50 minutos, olhando literalmente para o nada e observando o que passa nos seus pensamentos, o que passa no seu coração. Porque aí você vai entender quais sentimentos você tem deixado nutrido dentro de si. Porque uma coisa é, o homem, ele é o reflexo do coração. Então, se você é um homem perverso, se você é uma pessoa cruel, má, é o reflexo do que está dentro de você. Se você é uma pessoa arrogante, egoísta, é o reflexo que está dentro do seu coração. Mas sabe por que você ainda não enxergou? Porque você não passa tempo sozinho. Porque o tempo que é para você estar refletindo na sua vida, o tempo que é para a realidade bater na porta, você está com pessoas, você está o tempo todo tentando preencher o silêncio. Mas tem horas que o silêncio tem que vir. E quanto mais você fica adiando o silêncio, mais o sofrimento vai chegar. E você vai ver, quando você mudar e
ficar um pouquinho só, você vai ver como os seus pensamentos vão se organizar. Você vai ver que a paz que vai ter dentro de você, porque você vai se entender. Então, essa é uma dica muito valiosa. E quem pratica ela, sai na frente. E de verdade, se entende e consegue entender as outras pessoas, porque a vida não é fácil. Principalmente a vida adulta. A vida adulta não é fácil. Então, o homem forte, ele precisa ficar um pouco em silêncio. Eu coloco o exemplo de Jesus. Jesus andava no meio de multidões, mas tinha momentos que ele tinha que ficar só. Era o momento dele com o Pai. Então ele tinha que entender, ele entendeu que ficar um momento só, ele conseguiria reorganizar o propósito dele na terra. E isso ele deixou de exemplo para nós. Então, se o próprio Senhor Jesus ficou só por um tempo, nós temos que ficar também.